for fiel até o fim. Agradeço a Deus que com 11 anos Ele selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo e em evidência de novas línguas. Agradeço a Deus que me chamou nas águas do batismo e também preparou a minha oficialização no meio da orquestra, aonde essa alegria está no meu coração até o dia de hoje. Não existe ex-músico, né? O músico uma vez, eternamente vai ser músico. Eu agradeço a Deus por ter preparado esposa, filhos, como relatei a Irmandade, a minha filha mais velha, o Senhor levou para o seu reino de glória no parto, mas deixou dentro do nosso coração uma certeza que se formos fiéis, um dia nós haveremos de nos reencontrar. Agradeço a Deus, irmãos, muitas obras que o Senhor fez, mas eu sinto, irmãos, de contar uma obra para a Irmandade que o Senhor fez. Eu ainda cooperador de jovens, recém-apresentado no ministério, acompanhei a conversão de um moço amigo de infância. Esse moço o Senhor chamou, a sua namorada também o Senhor chamou, preparou o casamento dos dois. E um casal, irmãos, excepcional, assim, um casal nota 1000, para congregar, servir a Deus nas visitas, uma disposição, e era um exemplo para nós ver a disposição daquele casal em servir a Deus. O tempo passou, o Senhor me chamou para o ministério de cooperador de jovens, e um dia no domingo, irmãos, eu indo na feira com a minha esposa pela manhã, e quando nós estávamos chegando na feira, eu vi aquele moço de bermuda, camisa regata, barbudo, cabelo tudo bagunçado. E eu falei para minha esposa, estranho, o que está acontecendo com o servo de Deus? E me escondi, irmãos, atrás de uma barraquinha ali de fruta, para que ele não me visse, não se sentisse envergonhado. E eu fiquei olhando, irmão, aquela situação, e quando doeu meu coração. E de repente a minha esposa falou, mas você não vai falar com ele? Eu falei, não, vou ficar em paz, vamos orar a Deus e apresentar ele nas mãos de Deus. E assim foi, irmãos, ficamos em comunhão, orando a Deus. E um dia o Senhor falou para mim, meu servo, eu te quero jejuando e orando, que eu vou fazer um grande milagre com aquele moço. E eu comecei a orar a Deus naquela parte e pedi um sinal, Senhor, o que está acontecendo com teu servo? Dá um sinal para mim e eu vou fazer a tua vontade. Eu agradeço a Deus que um dia, saindo da casa da minha mãe, o cunhado dele me viu, me chamou, falou, irmão Tiago, faz uma visita para o meu cunhado, tem bastante necessidade. Falei, então faz o seguinte, sábado, 8 horas da noite, eu vou lá na tua casa, você leva ele para a tua casa, eu vou fazer uma visita para ele. Irmãos, o que havia acontecido, irmãos? Inocentemente eu não sabia de nada dessa situação, mas um dia chegou uma correspondência pelo SEDEX, e era um endereçado à sua esposa, e quando a sua esposa abriu, irmãos, era um vestido, um lindo vestido, e quando aquela mulher experimentou o vestido ganhado da sua tia, remetente era sua tia, e ganhou esse vestido que ela vestiu, irmão, ele está na comunhão para ver essa obra. Uma casta de demônio tomou conta daquela mulher, e a situação foi muito difícil. Ela tentava cortar os seus punhos, tentava se jogar da janela do apartamento, e virou uma coisa muito difícil, ao ponto, irmãos, de não ter mais condição de cuidar dela dentro de casa. E ele levou ela e internou ela no manicômio, chamou o manicômio para poder levar, porque não tinha mais condição de deixar, porque o adversário ia acabar com a vida daquela mulher. E eu não sabia de nada, pouca gente sabia de qualquer coisa. E, irmãos, quando você vai visitar alguém que está fraco na fé, qual que é o conselho que se dá? Fica firme, busca a palavra, não deixa de congregar. Deus vai chegar, Deus vai aparecer, Deus vai fazer uma obra. E aquele moço dava gargalhada na minha cara, balançava os ombros e dizia, o que você está falando, o ancião já falou, o cooperador já falou, o diácono já falou, o encarregado de orquestra já falou, o irmão da visita já falou, e agora faltava você para fechar o time cooperador de jovem. Está falando, eu já ouvi tudo isso, não acredito em nada disso, porque se eu tivesse alguma coisa que Deus pudesse fazer por mim, Ele já havia feito. E naquela hora Deus falou dentro do meu coração, meu servo, para com o argumento humano, eu vou começar os argumentos divinos. Vocês estão na comunhão para ouvir isso aqui? E de repente nós oferecemos uma oração para aquele moço. Ele falou, tá bom, quer orar a hora? Quer orar onde? Aqui na cozinha? Quer orar na sala, no quarto? Você quer orar? Eu falei, onde você se sentir à vontade? Ele falou, então vamos para a sala. Dobramos o joelho nós três na comunhão, e de repente,
irmãos, um frio muito grande entrou dentro daquela casa e nós não tínhamos condição sequer de abrir a nossa boca para dar um glória a Deus. Mas, irmãos, o seu cunhado, pela fé, ele começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu comecei a intercalar um aleluia junto. A igreja sabe que um abismo chama outro abismo, mas um glória chama outra glória. E ele dizia glória a Deus, eu dizia aleluia. E a comunhão foi ficando boa e Deus me deu as palavras de oração. E eu comecei a orar a Deus e apresentar aquela necessidade sem saber do que se tratava, irmãos, e como nunca havia acontecido. Aquela vez foi a primeira vez que aconteceu, o meu sentido sumiu de mim, e quando eu percebi, meu corpo estava muito leve. Eu abri os meus olhos, já não estava mais naquela sala, mas eu estava dentro de um centro de umbanda, na Bahia, na frente de uma mulher loira, de cabelo curto, turbante na cabeça, umas guias transpassadas no seu corpo, e ela rodopiava e dava risada, e eu gritava: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. O que está acontecendo aqui? Meu servo, comunhão. Certas castas de demônio só sai com muito jejum e oração. O que você está vendo é a tia dela, é que mandou o vestido pelo correio. Anuncia para ela que ela tem 15 dias para desfazer o que ela fez na vida da minha serva. Se ela não desfazer, eu venho aqui e acabo com tudo. Coloco uma loucura na cabeça dela. Ela sai pelo meio da rua e nunca mais acha o endereço de casa. Irmãos, quando eu relatei isso, e acabei de dizer à igreja, uma glória muito grande se fez dentro daquela casa. E quando encerrou a oração, disse: Deus seja louvado. Quando eu e o seu cunhado levantou, ele ficou desmaiado no chão, não acreditava o que Deus tinha acabado de dizer. Fomos embora daquela casa, uma responsabilidade muito grande nos envolveu. E quando foi um dia saindo do trabalho, esqueci completamente que Deus tinha dado aquela sentença, que em 15 dias alguma coisa ia acontecer. E quando saindo do serviço, um motoqueiro bateu no meu carro, eu fui até uma oficina fazer um orçamento. E quando eu estava ali naquela oficina, veio um carro buzinando bastante, com os vidros aberto, acenando para fora. Eu não conhecia o carro, mas quando chegou perto de mim, eu percebia que era o servo de Deus, que Deus tinha preparado de fazer a visita. Cabelinho cortado, barba feita, bem vestido, com um sorriso no rosto. Mas Deus, irmão Tiago, amém, está tudo bem, maravilhosamente bem. Dá uma olhadinha quem está aqui do meu lado. Eu abaixei, era a esposa dele que estava sentada. Você lembra que dia é hoje, irmão? Não lembro. Hoje é o 15º dia da promessa que Deus me fez. A tia da Madalena mandou um vestido para ela, e uma casta de demônio tomou ela na terra. Ela estava internada dentro do manicômio, mas hoje 7 horas da manhã, ela abriu os olhos e falou: enfermeira, o que eu estou fazendo aqui? Que roupa é essa que eu estou usando? O que vocês estão fazendo comigo? Cadê a irmandade? Cadê o meu esposo? Cadê minha casa? Moça, o que está acontecendo? Eu não sei, mas hoje de manhã entrou uma luz aqui dentro desse quarto, e conforme a luz entrou, eu fui vendo muitos vultos sair de mim, e eu não conseguia contar, mas quando o último saiu, a minha língua enrolou e Deus me selou com a promessa. Eu quero ir para minha casa. A igreja acredita nessas coisas? Abre a boca, dá um glória a Deus gostoso. Deus me mandou contar essa obra, porque alguma coisa que o inferno fez com alguém que está aqui vai parar. Aleluia. Voltou para casa liberta por completo. E um dia eu em casa entrou uma curiosidade. Deus libertou a mulher. E a tia? Cadê a tia? Fui lá, irmão. Mas Deus, amém. Eu não vou nem entrar. Eu só quero saber. E a tia? Saiu para ir na padaria comprar pão. Até hoje não achou o caminho de volta para casa. Dá para você acreditar, irmão, no Deus que você serve? Dá para acreditar, irmão? O que é teu adversário, ninguém põe a mão. Muitas obras, irmãos, o Senhor tem feito na nossa vida. O relógio não espera. É tão gostoso contar a obra, né? Sinto uma comunhão tão grande nessa igreja. Posso contar mais uma, Lê? Depois não dá um jeitinho, você puxa a minha orelha. Tá bom? Irmão bacana, dá um gancho em nós. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Fomos convidados por uma necessidade na cidade chamada Freitas. Uma cidade onde tem uma ponte que atravessa
a Irmandade que fica lá no cantinho de Freitas para poder ter ligação com a cidade. E devido à chuva essa ponte caiu e a Irmandade estava ilhada do lado de lá com fome, sem nada para comer. E quando essa notícia chegou, boa parte da Irmandade percebeu nas conversas dos WhatsApp da vida essa necessidade. E um grupo de irmãos sentiu de fazer um ajuntamento para ver o que Deus preparava. Certo é que em 7 dias Deus preparou um caminhão de cesta básica, preparou uma van de roupa, uma fiorinho cheia de doce para criança. Estava aproximando o dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, e ficou marcado que naquele dia nós iríamos para aquela cidade. Porém eu não iria, irmãos, para aquela viagem, eu tinha compromisso. Ajudei o servo de Deus em tudo, mas não ia para a viagem. Mas quando chegou minutos antes daquela viagem acontecer, uma alegria muito grande tomou meu coração, e a minha esposa falou: vai servir a Deus, deixa que eu me vire com o que nós temos que fazer aqui. E eu fui, irmãos, para aquela viagem. Cheguei em cima da hora, de madrugada, os carros já estavam tudo completo, e quando eu entrei no carro para poder partir com os irmãos, veio um carro, irmãos, e atravessou na frente do caminhão. De madrugada achamos, vamos ser assaltados, mas de repente desceu uma serva de Deus, toda descabelada, com um saco preto na mão. Oh, irmãos, que bom que eu achei vocês aqui, leva esse saco para a viagem, irmão. Por certo Deus vai fazer uma obra. Nós abrimos o caminhão, encaixamos aquele saco pelo fim daquela carga, não abrimos e não sabíamos o que tinha ali dentro, seguimos viagem. E quando íamos no caminho, passando pela cidade por nome de Cristina, o irmão passou por aquele comboio: irmão Tiago, para aí, eu quero falar com você. E eu parei o carro, irmãos, e quando ele veio e falou: irmão, eu vi um nome escrito na placa do teu carro. Eu falei: tem certeza, irmão? Ele falou: eu tenho. Estava escrito o nome Irmã Angélica, e tinha um prefixo 035 e o número de um celular 97. Foi falando, não lembro mais o número, e foi falando. Eu falei: irmão, peraí, se for Deus, nós já vamos ver o milagre agora. Peguei o celular, fala o número. Ele falou, eu disquei, mostrei o número no visor para ele, falei: vou ligar, e quem atender vai ser uma mulher. Eu vou perguntar qual que é o nome dela, ela vai responder que é Angélica. E se ela disser que é Angélica, eu vou saudar ela com a paz de Deus. E se ela responder amém, nós vamos mandar a miséria embora da casa dela, e o nome de Deus vai ser glorificado. Disquei o número, uma mulher atendeu: alô, quem fala? É a Angélica. Paz Deus, irmã Angélica, amém. Deus já tomou aqueles homens no meio da rodovia, e Deus tomava a irmã Angélica dentro de casa também. Irmã Angélica, você acredita em visão e revelação? Acredito. Nós somos de Guarulhos, dando missão da obra de Deus, e Deus mandou nós entrar dentro da tua casa. Onde a irmã mora? Eu moro na cidade de Cristina. Aonde os irmãos estão? Nós estamos em Cristina, em frente a um posto de gasolina. Então vem 2 quilômetros em linha reta, que os irmãos vão entrar dentro da minha casa. Seguimos. Quando nós estávamos saindo, o irmão falou: peraí, irmão, tem mais uma parte. Deus falou para mim que quando nós parar na porta vai vir 2 moças gêmeas atender nós. Eu falei: não, irmão, peraí. Aí já é tentar Deus, colocar o nome na placa, tá bom. Ele falou: não, irmão, Deus não brinca em serviço. Nós vamos chegar lá, as moças gêmeas vão vir atender nós. E assim foi, irmãos, paramos o caminhão na porta, e naquela uma casa que tinha um barranco na frente, lá no fundo uma sacada. E quando nós buzinamos, as 2 gêmeas apareceram na sacada. Peraí, irmão, eu já vou descendo para abrir o portão. Nós já entramos para dentro daquela casa calibrado com a virtude de Deus. E quando nós entramos ali, irmão, fizemos o que Deus mandou, e tinha umas panelinhas em cima do fogão, e nada para cozinhar. A igreja acredita na revelação de Deus. Descemos aquelas cestas que Deus mandou, oramos a Deus. Deus visitou muito aquela casa, e o que Deus fez lá dentro não dá para contar detalhado, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que depois de todo esse alarido, eu olhava nas gêmeas, e uma das gêmeas sorria muito, e a outra gêmea, ela estava totalmente feliz, um sorriso maravilhoso, e a outra chorava copiosamente. Eu agradeço a Deus que eu reparei, irmãos, que tinha 2 máquinas de costura, tinha muito tecido pela parede, encostado assim, empilhado, e não tinha um fiapinho de linha no chão, e me chamou a atenção aquilo. Eu falei: vou perguntar, está na chuva para se molhar, irmã, a irmã costura ou a irmã não costura? Porque se a irmã costurar, a irmã é a melhor costureira da face da terra. Eu nunca vi um ateliê de costura sem um fiozinho de linha. Ela falou: ô, irmão, está vendo esses panos aí? Eu falei: eu estou vendo, irmão, esses panos foi um milagre que Deus fez. Ganhei a licitação
licitação da prefeitura e era para eu costurar todo o uniforme da rede municipal, mas tem um problema, irmão, está vencendo o prazo e eu não tenho linha para poder costurar e não tem condição também para comprar e nem por aqui também vende a linha que eu preciso. Então eu estou esperando Deus aparecer, porque se eu perder o prazo eu perco a licitação e não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Alguém disse: irmão, e o saco preto? Não sei. O que tinha lá dentro? Ninguém olhou. Dá uma olhadinha no saco. De repente o moço desceu e voltou falando em língua. Todo mundo atônito olhando para a porta. Ele entrou com o saco aberto, soltou no meio da sala. Tinha carretel de linha grande, pequeno, médio, branco, azul, amarelo, verde, todo tipo de cor. A irmã Angélica saltava 2 metros e dizia: é Deus, meu esposo, é Deus. O que Deus deu para você acabou de cumprir aqui. Glória a Jesus. Foi uma alegria. E eu olhava para a gêmea, uma chorando e a outra sorrindo, um sorriso maravilhoso. Vou perguntar: escuta, menino, por que você está chorando? Olha o que Deus fez aqui na tua casa. Por acaso você já viu alguma obra dessa? Eu nunca vi. Você já viu? Não, irmão, não vi. Mas eu estou chorando é por causa disso mesmo. Então me conta. Irmão, senta aí na máquina de costura. Eu sentei. Olha para frente, eu olhei, tinha uma montanha bem grande. Ela falou: irmão, agora mais ou menos 1 hora atrás, a minha mãe estava sentada aí chorando. Eu falei: mãe, por que você está chorando? Filha, eu estou igual Davi, olhando para os montes, perguntando de onde virá o nosso socorro. E nós estamos do lado de cada montanha, a rodovia está do lado de lá. Deus tem anjo no céu para todo bom propósito. Deus podia mandar um anjo escrever o meu nome na placa de algum carro, trazer os irmãos dentro da nossa casa, mandar a miséria embora e trazer a linha para mim costurar. Lamaia! Agradeço a Deus, irmãos, que Deus marcou essa viagem. E eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa boa com nós aqui dentro hoje. Deus mandou a miséria embora da casa daquele casal. Deus já preparou o carro. Deus mudou a história daquela família. E o nome de Deus está sendo glorificado. É uma pena que o relógio é o nosso adversário aqui nesse momento. Mas Deus sabe de todas as coisas. Voltando da viagem, irmãos, nós descarregamos todas aquelas cestas básicas na igreja, suprimos algumas famílias que Deus preparou. E viemos embora, nós fechamos o caminhão, não tinha nada dentro do caminhão. Aí quando nós estávamos vindo embora, avistamos uma luzinha assim no meio da mata. E quem está na chuva, não tem que se molhar. Os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Irmão, vamos dar uma olhada quem mora naquela casa. Ô irmão, lá no meio do mato, mais de 1 quilômetro. Não, vamos lá. Paramos lá o carro, paz Deus, amém. E como vocês sabem que eu sirvo a Deus? Ah, moça, nós estamos, irmão, nós estamos na viagem, Deus colocou sentimento e nós tínhamos certeza que era uma serva de Deus que está aqui. Então, se você tem certeza, abre lá o baú do caminhão, traz as minhas cestas básicas. Oh, irmão, perdoa, procura o diácono. Deus preparou mesmo a cesta básica, mas está tudo lá na igreja. A irmã procura ele, por certo ele vai dar. Ela falou: não, meu irmão, eu estava aqui orando agora e Deus falou que a minha cesta está lá dentro do caminhão, pega ela para mim. De repente o moço, tomado por Deus, já começou a falar em língua e abriu a traseira do caminhão. Tinha 2 cestas básicas lá dentro. Está aqui, irmão, uma cesta é tua e a outra de quem é? Ela saiu correndo no meio da mata e voltou segurando uma moça pelo braço. Filha, eu não falei para você que o Deus que a mãe serve é vivo? Trouxe a minha e trouxe a tua também. Glória a Deus. Muitas obras, irmãos. Também, irmãos, tenho um testemunho forte, muito forte. Pode passar uns 10 minutos. Mas, irmão, a misericórdia de Deus é grande demais, demais da conta, demais. A misericórdia supera tudo. E quando meu pai morreu, o Senhor recolheu, tinha um tio, irmão dele. Meu pai tinha 31 anos, meu tio deveria ter uns 33. Esse meu tio enfraqueceu, era muito crente e servia a Deus com meu pai. E ele era muito fiel a Deus. Mas parou de congregar, irmão. Parar de congregar
é assinar atestado de óbito. Parar de ouvir a palavra é enfraquecer na fé. E ele parou de congregar. E errou, irmãos, na presença de Deus. Meu tio ficou fora da graça. Mas, irmãos, o tempo voa. Antigamente a gente dizia, o tempo está correndo. Hoje nós podemos dizer, o tempo está voando. E o tempo correu, e o meu tio chegou na velhice, era um homem bonito, alto, tinha mais de 1,80 m, homem forte, cheio de vida. Errou, ficou fora da graça, mas a velhice chegou. Porque Deus não tem pressa. Deus espera 10 anos, 20, 30, 50, 100, porque um dia para Ele é igual 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Chegou a hora que o meu tio encontrou com a velhice e de repente nasce uma gangrena na sua perna. Irmão, foi internado e o médico amputou a perna aqui em cima. E esse meu tio, irmão, um pouquinho antes de cortar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ninguém perca os cultos. Culto é audiência, é julgamento. Quem assiste o culto já sai daqui julgado. Quem não come a palavra será julgado no dia do juízo. Uma expectação terrível. Hoje é uma audiência que nós estamos aqui. Sairemos daqui julgados. Se sair lá fora e o Senhor nos recolher, vai direto para o paraíso. Dormir com Cristo. Então, irmão, meu tio começou a congregar desesperadamente. Reunião de jovens, de manhã à tarde. Em onde ele sabia que tinha uma visita, ele estava nos cultos. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas de repente foi internado, amputou uma perna. E ele estava na Santa Casa de São Paulo. Depois que amputou a perna, ele gritava e chorava e dizia: meu Deus, eu estou no fogo do inferno. Ele recitava um salmo que lá no meio da rua escutava, o salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. E o Senhor falou para ele: eu amo a tua alma, mas eu vou entregar a tua carne para Satanás e vou salvar a tua alma. E ele guardou aquilo com ele, irmão, porque está escrito na palavra. Então, irmão, passado uns 15 dias, a doença pegou a outra perna. O médico amputou a outra perna e deu câncer na próstata. Ficou um homem só com o tronco, com câncer. A família falava: vai morrer. O médico falou: é mais um mês só de vida. Eu fui orar a Deus. Eu era cooperador de jovens, isso estava na época de 80, já chegando 83, quando Deus me levantou no ministério de ancião. Eu era cooperador de jovens. Eu fui visitar o meu tio. Ele quase quebrou essa minha mão, de tanto que ele apertava e não queria que eu fosse embora. Sobrinho, me tira do fogo do inferno. Tio, eu vou orar pelo Senhor. Cheguei em casa, orei a Deus e o Senhor falou: ele não vai morrer agora. Isso já o Senhor falou mais ou menos no ano de 80, que ele não vai morrer agora. Ele vai para casa e muitos verão que não compensa pecar, não compensa errar.
compensa dar glória a Deus com liberdade, compensa servir a Deus. Então ele foi para casa em cima de um colchão de águas. Irmão, o sofrimento foi grande, minha tia teve piedade dele. E eu, quando tinha um jovem, uma moça, um moço meio fraco na minha reunião, eu levava lá na casa do meu tio. E ele falava assim para os moços, para as moças: não pequem, guardem a palavra, esperem os momentos da vida, não entreguem os vossos corpos, sirvam a Deus. E lá o Senhor selou alguns com a promessa do Espírito Santo. Naquela altura o Senhor me deu o ministério de ancião, e Ele disse para mim: sobrinho, eu quero ver o irmão Florindo, não quero morrer sem ver ele. O irmão Florindo era o irmão ancião antigo, homem duro para o bem, homem de doutrina, que tinha tirado a liberdade dele. E eu fui falar com o irmão Florindo: irmão Florindo, o meu tio Antônio, ele quer a sua visita, ele está chorando. Teu tio Antônio? Nunca mais eu quero ver o rosto dele. Pode dizer a ele que nunca mais eu quero vê-lo. Mas irmão Florindo, o meu tio, ele está no fogo do inferno, irmão. Ele chora dia e noite. Ele merece. Mas irmão Florindo, Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus estava usando de misericórdia a alma dele. Ele falou para mim: passa aqui amanhã que eu vou com você lá. Irmão, eu queria gritar de alegria. No dia seguinte nós fomos lá. O irmão Florindo sentou ao lado dele na cama e ele chorando. Deus deu de falar com o irmão Florindo sobre a revelação. O irmão Florindo chamou minha tia e falou: traz o azeite que eu vou ungir ele. Aleluia. Aleluia. Olha a misericórdia, irmão. Ungiu ele. Isso foi no começo da semana. Na quarta-feira eu tinha reunião do ministério no braço. E eu chamei um ancião que teve por aqui, o senhor já recolheu, caro irmão Fernando Castelo, homem de amor, homem de caridade. Irmão Castelo, nós vamos para a reunião, vamos dar uma passadinha, visitar o meu tio e depois vamos para a reunião. Vamos lá. Era quarta-feira. Chegamos lá, o irmão Castelo sentou perto dele, ele chorando disse: olha, irmão, que bonito, a Irmandade leva isso para casa como uma tarefa de casa, medita nisso aqui os irmãos, o ministério. Ele disse, o meu tio falou chorando para o irmão Castelo: irmão Castelo, eu estou muito feliz, o ministério me perdoou. O ministério me perdoou, mas Deus não. Deus não me perdoou. Eu creio que se Deus perdoa primeiro, o ministério pode cometer uma loucura de não perdoar. Então Deus fez o ministério perdoar primeiro. E o irmão Castelo falou: irmão Antônio, o que você precisa para sentir o perdão de Deus? Irmão, eu nunca falei em língua. Se Deus me selar e eu falar em língua, eu vou sair da terra com a certeza da vida eterna. Irmão Castelo falou para ele: nem que seja na última hora, se Deus te ama, Ele vai te selar. Isso era quarta-feira. Na sexta-feira, o meu tio morre nos braços da minha tia, falando 10 minutos em línguas. Deus selou ele na hora da morte. Glória ao nome do Senhor. A igreja
estar numa boa comunhão para ouvir o que Deus está agora. Haja misericórdia na nossa vida, irmãos. Ninguém julga ninguém. Ninguém pode dizer aquele não vai, aquele vai para o inferno, aquele não tem direito. Ninguém. O apóstolo Paulo disse: nem a mim mesmo me julgo, porque ele sabia, eu estou julgando não é Paulo, eu estou julgando a alma de Paulo, e eu posso até me julgar, mas o que está dentro de mim só Deus é que pode julgar. Então, irmão, se tem alguém aqui que foi julgado pelo homem, se tem alguém aqui entristecido, está provado porque alguém falou: você não tem nada de Deus. Fica com esta virtude no teu coração, Senhor. Não percamos culto, vamos congregar, vamos comer a palavra. Aonde souber que está caindo maná espiritual, vamos estar lá, irmãos. Vamos servir a Deus. A mocidade, vamos buscar o Senhor de todo o coração. Temos feito viagens pelo Brasil, e Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, muitos lugares. Deus tem mandado na Síria durante 10 anos, 2 anos debaixo da guerra, batizamos muitos árabes. Deus chamou mais de 200 árabes que servem a Deus. Irmão, passamos por dificuldades, mas sempre de mão dada com o Senhor. E hoje a igreja mais uma vez vai embora para casa de mão dada com o Senhor. Aleluia, Jesus. Dou graças a Deus que o Senhor nos guardou. Agora, mês que vem, iremos a Macapá. Em setembro para a Itália, em missão da obra de Deus. Levarei as vossas saudações. A próxima vez que Deus preparar de vir aqui, eu não vou contar prova, vou contar alguns milagres que Deus fez. Mas eu creio, irmão, que essas provas, elas nos ajudam a firmar no Senhor, aleluia, a entender a graça, a entender esta obra maravilhosa. Quando muitos crescem, muitos povos crescem, aleluia. O povo sofre, o sacerdote não sofre, o sacerdote goza a vida, o bem, o dinheiro, a riqueza. Quando as ovelhas choram, aqui chora o povo, chora a ovelha, sofre a ovelha e sofre o sacerdote, padece o povo e padece aquele que Deus usa na palavra, porque o ouro tem que brilhar 7 vezes mais. E a nossa intenção não é dinheiro, a nossa riqueza não está no prédio. Tanto é que nós temos um patrimônio no Brasil tão grande que se um dia dissolver a congregação, esse patrimônio não fica para nenhum ancião, nenhum irmão, vai tudo para casas, instituições, orfanatos, hospitais filantrópicos e outras coisas. Ninguém fica com um centavo. As nossas mãos são limpas. Nós também colocamos a mão no bolso e damos na coleta também. Não tem nada parecido com esta obra. Esta é a esposa de Jesus. Mas tem ovelhas que ainda Deus vai agregar aqui. Muitos Deus ainda vai chamar. E muitos que estão aqui nessa noite, coma conosco, participe desse banquete, que a carne fica um pouco inibida, mas a alma dá glória a Deus.
Santo é o Senhor. Toda a irmandade por onde passamos, onde Deus nos mandará. Meus irmãos, que há uns 10 anos atrás, o Senhor criou um caminho no nosso setor, na nossa região, e começamos a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. E quando começamos a fazer esse trabalho, a ideia era levar uma marmita para alguém que estava passando fome. E colocou um desejo no coração de algumas irmãs e começamos a fazer 150 marmitas. Hoje fazemos uma média de 1.200 marmitas. Glória ao nome do Senhor, um trabalho que se difundiu bastante. Hoje temos 16 congregações fazendo. O Senhor tem muito abençoado, temos visto muita mão de Deus. Mas a coisa mais difícil que encontramos, irmão, foi quando recebemos a primeira saudação embaixo de um viaduto, porque nós não imaginávamos que poderíamos encontrar irmãos nossos e filhos de nossos irmãos embaixo de viadutos. Glória ao nome do Senhor, passando por situações com droga, com álcool e tantas outras adversidades. E ali fomos entender por que Deus tinha nos colocado dentro daquele lugar, e o Senhor começou a fazer bonitas obras no nosso meio, irmão. E um dia eu estava na minha comum, bendito Senhor, e o servo de Deus de uma cidade do interior, que é cooperador, ele falou assim: irmão, eu quero congregar com vocês também, eu queria participar da marmita, eu ouvi falar desse trabalho, e eu queria conhecer, e o irmão pode sair comigo e depois eu voltar para congregar? Eu falei: tá bom, então vem. Ele veio, trabalhou o dia inteiro conosco, irmãos, e naquele dia nós saímos para a rua, e aqui quando nós chegamos na região do Belém, irmãos, geralmente ali nós entregamos tudo, porque é muita necessidade. Hoje temos mais de 40 mil moradores de rua, bendito o Senhor. E quando nós chegamos ali, a média que nós temos pela experiência, quando chega ali acaba tudo. E naquele dia, irmão, quando eu cheguei até o Brás, nós tínhamos entregado de 100 marmitas que eu tinha colocado no meu carro, nós tínhamos entregado só umas 20. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. E eu olhava para dentro do carro, olhava o horário, não dava tempo. Eu falei: Senhor, não vai dar para me entregar tudo, o servo de Deus quer congregar. Liguei para a irmã Ranana, que é a responsável. Ela falou: faz o seguinte, volta para casa e amanhã você entrega no abrigo de velhinho. Falou: tá bom? Eu falei: então tá bom. Hoje está um dia frio, não vai estragar a comida, o que tem aí vai dar suficientemente para você voltar e entregar amanhã. E assim voltamos para a igreja. O Senhor abençoou. Irmãos, nós não sabemos nada do dia de amanhã, nada. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Aleluia. Porque, irmão, na minha cabeça, no outro dia eu entregaria naquele abrigo e estava tudo resolvido. Mas pela manhã, quando eu peguei meu carro, que eu passei em frente à congregação do Jardim Vila Carrão, que é próximo do setor ali em São Mateus, uma voz meiga e suave bradou dentro do meu coração: vai embaixo do rodanel que eu vou fazer uma obra. Glória ao Senhor. É uma comunidade que se instalou, irmão, na beira do rodanel. E eu peguei meu carro, voltei, e o Senhor começou a me visitar. E quando eu cheguei tinha um campo de futebol, eu parei no meu carro, tinha alguns moços assim, e quando eu desci do carro, eles com medo de mim e eu com medo deles. Eu sabia o que eles faziam, mas eles não sabiam quem que eu era. E bendito o Senhor, e naquela situação vinha descendo uma senhorinha com 2 crianças puxando na mão. Glória ao nome do Senhor, com uma sacolinha na mão. Aleluia. E quando ela se aproximou de mim, eu abordei ela e contei para ela o trabalho que fazíamos. Falei: a senhora aceita alguma marmita? Ela começou a chorar, irmão. Falou: irmão, moço, claro que eu aceito. Ontem mesmo eu não tinha mais nada para comer dentro da minha casa. Eu tenho 4 filhos, é eu e o meu esposo. E eu peguei os 2 menores e falei: vamos lá para o campo de futebol, porque a gente vê os meninos jogar bola e vai distrair a fome deles, vai passar fome. Vamos para lá. E com você chegando aqui falando: eu posso levar também para os meus 2 filhos que estão em casa e para o meu esposo? Eu falei: claro que pode. Abri o porta-mala do carro, irmão, aquele cheiro gostoso da comida, bendito é o nome do Senhor. Ali quando ela pegou aquelas 6 marmitas, feliz, chorando, aleluia, os moços gostou, e eu conversei com eles, e eles começaram a gritar na comunidade: doação, doação, e começou a sair aquele monte de criança, irmão. Assim eu fiquei impactado, porque eu nunca tinha visto aquela situação, beirando 9, 9:30 da manhã.
As crianças que pegavam a marmita, já sentavam no meio fio, abria a marmita e ali daquele mesmo jeito já começava a comer a comida. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, tanta necessidade, glória ao nome do Senhor. E ela parada olhando para mim, em um dado momento ela virou e falou assim, moço, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. Você é crente de alguma igreja? Eu falei, por misericórdia, sirva a Deus segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ela esticou a mão e falou para mim, a paz de Deus, glória o nome do Senhor. Naquela hora o Senhor começou a me visitar, irmãos, aleluia. Ela falou para mim, falou assim, eu sou testemunhada dessa graça, aleluia. E ontem ainda eu comecei a clamar, e por não saber que eu vou na tua igreja também, quando ela abriu a sacolinha, aleluia, o véuzinho dela estava dobradinho dentro da sacola. Eu acabei de orar e falei, Senhor, mata a fome dos meus filhos, glória ao nome do Senhor. É por isso que nós não sabemos nada do dia de amanhã. O Senhor travou nós naquele dia, não permitiu que nós entregássemos nada para poder suprir a necessidade daquela família, glória o nome do Senhor. Em rápidas palavras, vou aproveitar a oportunidade. Eu agradeço a Deus, irmãos, muitas obras o Senhor tem feito, mas teve um dia, aleluia, que o Senhor nos colocou dentro da Cracolândia, e o que a gente vê da Cracolândia, irmão, bendito é só o que passa na televisão, aleluia, não tem noção do que acontece. E quando a gente vai para lá, sempre nós vamos na madrugada, vai umas moças valentes com véu na cabeça, uns moços com violão e violino, aleluia, nós falamos que ali a madrugada é nossa, começamos a louvar a Deus, e começam os moços que estão na fila, alguns começaram a solfejar, glória ao nome do Senhor. E quando a gente vai ver filho de irmãos do ministério, irmãos, e está acontecendo uma coisa terrível na humanidade, e Satanás está com um plano de destruição no meio de todas as famílias, glória ao Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor, irmãos, que ali começamos um grupo somente para atender a Cracolândia. O Senhor tirou várias pessoas de lá de dentro. Hoje nós temos muitos irmãos internados, aleluia, o nome do Senhor. Mas nesse dia, aleluia, nós fomos orar e tinha um ancião junto conosco, e na oração que Deus dava para ele anunciava desse jeito: quem deu, aleluia, quem doou algum alimento para fazer essas comidas, aleluia, serviu a Deus com alegria. Quem comprou as marmitex, comprou com alegria. As irmãs que fizeram com alegria. Vocês vão entrar no ninho de Satanás. Essa comida, ela vai libertar a alma e vai também libertar a carne, glória ao Senhor. O Senhor começou a nos visitar naquela oração, irmão, e ali um grupo se reuniu e foi lá para Cracolândia, e quando arrumou as coisas, que colocou as marmitas em cima da mesa, aleluia, a fila se formou, os moços puxou o violino e o violão e começaram a tocar os hinos. As moças colocou o véu na cabeça, aleluia, e quando as irmãs colocam o véu na cabeça, nós percebemos o cadeado começar a cair, glória ao Senhor, porque sobre a cabeça dessas mulheres tem um poder, aleluia, de Deus. E quando você estiver provada, pode colocar o teu véu sobre a tua cabeça, não tem demônio que segura a presença de Deus que está sobre as mulheres. Eu agradeço a Deus, irmãos, e as moças colocou o véu na comunhão, e quando começou a tocar, encostou uma moça e começou a chorar, e ela começava a chorar, glória ao nome do Senhor. Naquele momento o servo de Deus chegou perto dela e falou assim: como que é o teu nome, moça? Ela falou: meu nome é Márcia. Márcia, você conhece esses hinos? Falou: irmão, eu conheço sim. Oh, irmão, aleluia, eu era organista na Congregação Cristã no Brasil, eu tinha uma família muito bonita, glória ao nome do Senhor, mas o adversário entrou no meu casamento, e eu comecei a discutir com meu filho. Irmão, eu já ouvi falar no nosso meio, é bom de vez em quando ter uma briguinha, porque depois, quando a gente se reconcilia, é melhor ainda. Não, irmão, aonde tem briga não tem Deus, tem Satanás, glória ao Senhor. No meio do povo de Deus tem que ter paz. Aonde tem briga, Deus não habita, glória ao Senhor. É uma briguinha daqui, uma briguinha dali, vai deixando o adversário entrar dentro da família, e o plano do adversário é jogar todo mundo naquele lugar, aleluia. Essa moça, irmão, ela chorando, e num dia de
bastante tristeza. Ela saiu pela rua depois de brigar com o esposo, e sempre tem um espírito contrário no meio do caminho. Aleluia. Uma moça pegou e falou assim: você está chorando por quê? Eu estou chorando porque aconteceu assim. Ele contou para ela. Ela falou: vem aqui comigo, eu vou dar um negócio para você que você vai esquecer tudo, você vai esquecer dos seus problemas, vai anestesiar você. Aleluia. E ela foi, o irmão não tinha noção. Aquela moça acendeu uma pedra de crack e deu para ela fumar. Quando ela deu o primeiro trago, irmão, ela se tornou viciada. Glória ao Senhor. Falou: irmão, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Ela toda suja. Glória ao nome do Senhor. Mas naquela hora o servo de Deus virou para ela e perguntou: moça, você lembra de algum hino? Quer que nós tocamos algum hino para você? Ela falou assim: irmão, se os irmãos tocassem aquele hino, as riquezas da terra não te peço, Senhor, mas o ouro e a prata tem pequeno valor. Os irmãos falaram: nós vamos cantar. E quando os irmãos começaram a cantar o hino, ela começou a chorar mais ainda. Glória ao nome do Senhor. E ali ela chorava porque tudo remetia, desde quando ela estava na reunião de jovens e menores. E quando acabou, irmão, o servo de Deus perguntou para ela: você está com fome? Ela falou: estou. O servo de Deus foi e pegou a marmita, entregou na mão da moça, da irmã Márcia. E quando a Márcia abriu aquela marmita, que ela colocou a primeira colher na boca, desceu um fogo do céu e selou a Márcia com a bendita promessa. Glória ao nome do Senhor. Desceu o fogo de Deus naquele lugar. Deus criou um caminho, tirou a Márcia de dentro da Cracolândia, colocou dentro de uma clínica, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Eu prometo para essa irmandade, tem muitas obras, mas eu vou voltar aqui. O servo de Deus nos recebeu com tanto carinho, eu prometi que eu vou voltar. Ele até comentou comigo que vai congregar no Jardim Esther. Eu acredito que eles vão mesmo, tá, cara, irmandade. E quem quiser conhecer esse trabalho, nós fazemos todo mês. Terceiro sábado geralmente é o dia que nós fazemos. Quer comer essa comida gostosa? Vai lá. Aleluia. Nós fazemos 1.200 marmitas. Às vezes tem 50 trabalhando, come todo mundo, e quando a gente vai fazer tem 1.200 marmitas. Aleluia, aleluia. O Senhor tem muito nos abençoado, irmão. Aleluia. Tem um testemunhado dessa graça que tem um açougue aqui no centro de São Paulo, e quando ele ficou sabendo desse projeto, ele falou assim: pode mandar os irmãos vir aqui, todo mês eu vou doar 70 quilos de linguiça. Glória ao nome do Senhor. Deus sempre proveu, o cordeiro não deixa faltar. O Senhor tem muito nos abençoado. Pessoas com depressão têm entrado para trabalhar conosco. A depressão foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus chamou nessa bendita graça. Sabe por quê, irmãos? Depressão é uma enfermidade que abre porta para espírito. Aleluia. Os espíritos gostam da escuridão e quer jogar dentro de um quarto escuro. Aleluia. Mas crente que sai do sofá, aleluia, crente que não fica acomodado, aleluia, que vê obra, sai do sofá, irmão, não tem demônio, não tem espírito contrário, não tem depressão que encosta. Glória ao nome. Nós precisamos se dispor. Aleluia. O campo é grande, tem tanta coisa para fazer. Tem limpeza na casa do Senhor, tem cesta para levar para o diácono. Aleluia. A coisa que mais o diácono gosta, irmão, é de irmão para ajudar ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Carregar cesta básica, carregar geladeira, carregar fogão. Aleluia. Amanhã mesmo, quem quiser me ajudar, tem uma casa para a gente montar. Glória. O nome do Senhor. É só levantar do sofá, se dispor, e você vai ver muita obra, milagres que o Senhor faz. Estou muito feliz de estar aqui. O irmão falou: nós vamos congregar no Jardim Esther. Eu falei: hoje não, irmão, mas eu estou me sentindo na minha casa. Aleluia. Com a recepção desde lá da porta, quando o porteiro me saudou, numa alegria tão grande. Glória ao nome do Senhor. Eu cheguei aqui, um ministério tão amoroso e uma irmandade tão receptiva. Eu tenho certeza que eu vou voltar nesse lugar. Por onde eu passei, eu trouxe a saudação, e por onde Deus der a graça de passar, levarei a vossa com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado.